Bom, este é o primeiro vídeo de uma série de fichamentos que eu pensei em fazer através da plataforma do vídeo, né? E o primeiro texto vai ser A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, né? É um texto aí trazido pela editora Vozes, ali de 2015, e o Byung-Chul Han é um filósofo sul-coreano contemporâneo, né? Professor da Universidade de Berlim. E dentro do seu trabalho, A Sociedade do Cansaço, que é dividida em 7 capítulos, ele vai trazer justamente esse termo sociedade do cansaço e também sociedade de performance, para a gente pensar o nosso contexto atual, né? Por que isso? Então, ele vai dizer que nosso atual modelo a gente está voltado para uma exigência muito grande de estar sempre desempenhando, fazendo, produzindo, trabalhando, e isso vai despertar essa questão desse cansaço. Dentro de uma sociedade evolutiva, ele vai trazer tanto que a gente evoluiu da sociedade disciplinar, que vem lá do Foucault, e vai justamente para esse modelo de sociedade que é de desempenho, né? E por que do desempenho? A gente não tem mais escolas, instituições, presídios, para justamente moldar o nosso modelo de pensamento. A gente justamente agora consegue evoluir para um modelo de sociedade em que cada vez mais a gente acaba sendo prisioneiro de nós mesmos. A gente acaba desenvolvendo as patologias mentais como depressão, TDAH, burnout, por justamente ter esse imperativo de cada vez estar mais produzindo, fazendo, trabalhando, e a gente tem que ter um desempenho melhor do que o nosso concorrente. E dentro, trazendo isso sobre a questão da concorrência, o Byung-Chul Han ele vai trazer que o nosso modelo de sociedade evoluiu, pensando na sociedade do século XX, né, anterior ao século XXI, que a gente veio de um modelo imunológico. E por que esse imunológico? Que a gente estava avesso à alteridade, a gente não contra a gente tinha inúmeros contrapontos pelo que era diferente, o que era distinto. E isso vem lá pelo aquele modelo do contexto da Guerra Fria, né? Um mundo polarizado e a gente tinha a aversão ao diferente, então era um modelo de ataque e defesa. E a partir desse modelo do século XXI, que a gente muda a nossa sociedade para uma sociedade de cansaço, uma sociedade de... Poxa, me fugiu a palavra agora, né? De desempenho, perdão. A gente vem para um modelo em que cada vez mais a gente está afetado pelo um excesso de positividade. E o que é essa positividade? Essa positividade é diferente do que seria o ativo, mas seria sim um excesso de passividade. A gente está, por justamente aceitando todos os efeitos, as informações, as atenções do mundo lá fora, a gente acaba se tornando passivo a esses estímulos, e esses estímulos fazem que a gente entre nessa corrente de cada vez estar mais desempenhando, fazendo, e a gente não consegue mais afastar essas diferenças, afastar essa autoridade, a gente acaba sendo receptivo para tudo, e isso causa o cansaço, justamente por essa falta de negatividade. A negatividade ela é vista como um modelo em que a gente impunha modelos de dizer assim, não, chega, é praticamente a negatividade ela é vista como esse nível ativo. E esse nível ativo, justamente deixando de ter esse nível ativo, é porque a gente está querendo cada vez mais produzir. A positividade é esse anseio pela produção. E nesse imperativo a gente, cara, fica mais num nível de autoexploração do próprio homem, um indivíduo que acaba sendo escravo de si mesmo. E acho que esse é o grande ponto da obra do Byung-Chul Han, a ponto de dizer que quando a gente acaba tendo uma sociedade de imperativo dessa positividade, a gente acaba ficando com o foco ou a atenção, digamos assim, muito voltada para esses estímulos. E por justamente estar muito voltada por esses estímulos, a gente perde esse nível contemplativo, o nível do ócio, o nível da criatividade. E justamente por a gente perder esse tempo de tédio, que ele vai chamar, a gente acaba se tornando cada vez mais voltado para a produção e a gente acaba perdendo essa essência contemplativa da nossa sociedade. E ele vai até trazer a Hannah Arendt, referente a um texto dela do Vida Ativa, do Vita Activa, em razão de que justamente a gente está vivendo essa primazia ao ativo, perdendo essa essência contemplativa, e aí ao mesmo tempo a gente acaba se tornando a passividade desse homem moderno,
ela fica exposta justamente porque a gente perde essa individualidade e a gente não tem capacidade de agir. E a gente acaba se tornando uma sociedade ativa, totalmente ativa, de desempenho, voltada justamente para esse excesso de passividade que a gente se tornou. E nesse excesso de passividade, a gente acaba se tornando o prisioneiro de nós mesmos, o próprio vigia, a vítima e ao mesmo tempo o agressor. É o que justamente traz essa dialética, né, ele vai justamente até retomar essa dialética do senhor e do escravo. Só que nessa sociedade em que a gente carrega cada vez mais essa necessidade de trabalhar, de desempenhar, a gente acaba sendo o nosso próprio flagelo diante disso. Claro, mais uma vez, a gente não pode negar a perspectiva e o papel de a gente vive de uma sociedade capitalista, uma sociedade neoliberal, mas ao mesmo tempo em que a gente vem desempenhando disso, a gente tem que o desempenho ele molda esse contexto para que cada vez mais a gente fique se puxando, exigindo mais de nós mesmos. E até por mais que o Byung-Chul Han não vai falar das redes sociais, das tecnologias como os smartphones, a gente carrega esses anseios junto conosco, porque ao mesmo tempo a gente quer mostrar isso pela rede social, a gente quer mostrar esse olhar que é muito rápido, que é produtivo, que é ativo e que muitas vezes acaba sendo justamente por esse excesso de informação, esse excesso de estímulo passivo, né? Então é justamente um modelo em que vira contraditório, né? A gente quer se tornar mais, produzir mais, fazer mais, mas por isso a gente se torna mais passivo e a gente acaba perdendo essa nossa essência, né? A gente acaba justamente ficando mais cansaço, a gente vive como se fosse uma sociedade de doping, que a gente quer melhorar nosso desempenho, com, entretanto isso esgota a gente deixa a gente cada vez mais cansados, com estados psíquicos extremamente destruídos, justamente que ele vai dizer que é a sociedade de doenças que não são virais, mas que são patologias mentais, como burnout, ansiedade, depressão, e a gente está absorvido nesse modelo. Tanto que quando a gente pensa em descanso, quando a gente pensa em atividade de prazer, elas são voltadas justamente para esse vínculo do trabalho. Então a gente parece que a gente está sempre em constante desempenho. Essas atividades de ócio elas são para recuperação do trabalho e a gente volta a fazer isso mais e mais e mais vezes. A gente acaba estando moldado nesse contexto de atividade que mais uma vez ela não é ela é passiva. Positividade, a atividade, ela não quer dizer que justamente a gente está virando o ativo dessa relação. Não, a gente está cada vez mais passivo a esses estímulos externos. Eu acho que dentro de uma ideia de um resumão que eu podia fazer, dentro de menos de 8 minutos, essa é o meu resumão referente à obra do Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço. Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros vídeos que eu penso em fazer para justamente falar sobre esses textos, fichar esses textos. Então, essa é a minha primeira perspectiva. Posso ter me enrolado, posso ter falado algumas coisas repetidamente, mas é uma obra muito bacana de ler. É um texto em torno de seus 70 e poucas páginas, não é muito longo, mas ao mesmo tempo traz reflexões sobre o nosso contexto moderno, contemporâneo, digamos assim, porque até ele traz um modelo de revolução. A partir do momento que a gente vira do século XX para o XXI, a gente mudou a sociedade. A gente sai desse modelo de sociedade disciplinar, dessa modernidade, uma pós-modernidade, o trabalho muito voltado para isso, mas sempre passando pela sociedade capitalista. Bom, era isso. E eu espero que o Thiago do futuro também goste quando eu for revisitar esse vídeo.